que a gente está próximo de uma crise? Será que essa bomba vai explodir? Vocês são muito traídos. Eu não. Ah, DJ. Eu... O Flamengo não é várzea. A gente não libera jogador sem assinar. Não. Aí a gente volta no passado, o Mateuzinho ficou lá uma semana no Corinthians. O Mateuzinho foi uma miragem. O que aconteceu ontem? Saímos do programa. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo tem um jogo muito difícil, né? Pela Libertadores, decidindo sua vaga das quartas de final. Onde o Fluminense passou, pelo Grêmio nos pênaltis. O Atlético Mineiro passou e o Flamengo agora tem que passar, né? Se manter com esse favoritismo, né? Claro, não é fácil. Alguns desfalques, né? Alguns jogadores sequer viajaram, né? Tem a polêmica aí, né, de Wesley, né, que poderia ser uma venda bilionária com valores astronômicos, né. Volto a destacar aqui que é um jogador reserva do Flamengo. Eu acho que o Flamengo perdeu uma oportunidade de fazer grande negócio. Inclusive as informações que chegam de bastidores que estão todo mundo irritado com a venda que foi perdida, né. Dificultar ao ponto de perder a venda, né? Aí aparece um diretor de futebol dizendo que o Flamengo não é amador. O Flamengo não vai liberar o jogador antes de assinar. Pessoal, qual é a diferença de você liberar para o Corinthians, que liberou o Mateuzinho, que não paga ninguém, inclusive está atrasado, liberar para um clube da Itália, Atalanta, né? Com certeza o negócio ia fluir, né? Eles não querem assumir o erro, aí é outra história, né? O Flamengo nunca ninguém assume os erros, né? Bater no peito, dizer, não, a gente errou, a gente insistiu, só queria apresentar, liberar o jogador depois do dia 26. Inclusive o jogador hoje aparece lesionado. Incrível, né? Então aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo. Tem jogo do Flamengo amanhã, jogo decisivo. Vamos ver o que a mídia tá falando. Crédito do vídeo, SBT Rio, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, nação. Aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, Aí alguém perguntou, eu falei, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele não conta, não. Tá na hora de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Venê? Foi exatamente a questão, isso. Como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Venê? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. A diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chegar lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, Caramba. Chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta.
Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa, você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição, um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela e estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é um praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar Champions League. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de R$800 mil por mês na Atalanta. Então, assim, se pôr no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado. Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem, que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. E no dia seguinte, era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. Ele não prejudicou. A gente sempre fala também que tem que ter um bom senso nesse lazer, né? A gente tem bom senso no lazer. Eu tenho bom senso no meu lazer. Quando acontece uma coisa com o Botafogo, eu penso, puxa, é melhor hoje eu não sair, né? Eu tenho um bom senso. Então imagina o jogador. Tem um bom senso, depois de tomar 4 do Flamengo. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu pensei, puxa, o menino tá indo embora para um outro país, para um outro continente. Ele tá indo viver uma nova vida profissional. Ele quer dar tchau pros amigos dele. É claro que o placar não foi favorável pro Flamengo, mas ele já tá virando uma página. Então, na hora que eu vi que postou, foi até o nosso querido Léo Dias que postou, na hora que eu vi, eu falei, poxa, dá pra ver que o menino tava se despedindo, Pedrosa, dos amigos dele, né? E ele é um garoto jovem, que gosta de estar na noite, e é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tem gente que gosta, eu também já gostei muito, Pedrosa também já é um cara que já circulou bastante, né, o Pedrosa? Eu gosto. E gosto até hoje. É isso, e é o jeito dele. Então ele foi despedir dos amigos do jeito que ele gosta, dava pra ver que era uma sensação de tô indo embora. E essa interrupção é muito ruim até psicologicamente pro atleta, Pedrosa. Tudo um desastre. Essa situação toda é um desastre. Você não achou estranho? Porque assim, a gente elogia tanto aqui o Flamengo, Pedrosa, na hora de negociar. Mas eu não achei estranho, não. Pra mim, a palavra que define isso é soberba.
a soberba de achar que o time interessado não iria desistir. Só que a gente está falando de uma Atalanta que é atual campeã da Europa League e que inclusive vai disputar a Champions League. A Atalanta joga num sistema de 3 zagueiros com um ala pela direita. Esse ala é o Zappa Costa. O Zappa Costa é um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um baita de um jogador. Então a Atalanta está buscando um jogador para poder substituir o Zappa Costa em determinados momentos da temporada. E a Atalanta vai ter a oportunidade de disputar a maior competição de clubes que existe no mundo, que é a Champions League, justamente por ter ganhado. Então assim, a Atalanta vai ficar esperando o Flamengo? Não. Lógico que não vai ficar esperando o Flamengo, principalmente porque o Rodrigo Caio foi vendido por futebol espanhol e foi reprovado nos exames e voltou para cá. Então, isso é muito comum. Então a Atalanta, ela tá coberta de razão nessa situação. Por quê? Porque precisa avaliar o jogador. E o Flamengo, na minha visão, perdeu a grande oportunidade talvez dos últimos anos. Porque eu já falei aqui nesse programa algumas vezes, esse valor não é normal. Essa proposta não é normal dentro dos parâmetros para um lateral direito. É uma proposta muito acima do normal para que o Wesley fosse para... Não estou criticando aqui o Wesley, não é demérito do Wesley. É só porque para os parâmetros de futebol mundial, 20 milhões de euros é muito dinheiro por um lateral. Então assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, na minha humilde visão, com tudo que o Vene relatou, por soberba, mexe com a cabeça do atleta. Quem garante que o Wesley agora vai conseguir desempenhar a temporada inteira com tudo isso que aconteceu com ele? Então assim, perde o dinheiro, perde a cabeça do jogador, agora o jogador vai ser criticado pela torcida porque estava se despedindo, e estava se despedindo mesmo, porque não sabia quando ia voltar pro Brasil, quando ia voltar. Eu tenho amigo jogador que saiu daqui que eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Então assim, era um momento ali do Wesley de se despedir não só dos seus amigos, mas também em breve da sua família. Então pra mim, um desastre total, e se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. E o Michael, o que falta pro Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele tá no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter o representante do Flamengo com o documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo tá tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Nação flamenguista, que mico, né? Que mico Espíndola passou aí. Vinha público, né, querer esclarecer a situação de Wesley. E veio a público e disse que o Atalanta existiu, né? Com muita soberba, ele disse que o Flamengo não era time de várzea, que o Atalanta queria que o jogador se apresentasse sem contrato assinado. Parece que não é bem isso que aconteceu, né? Realmente o Atalanta não assinou o contrato, né? Porque da forma que o Flamengo queria, eles não queriam, né? Eles primeiro mandaram um contrato, né? Queria que o Flamengo assinasse imediatamente para liberar o jogador. Na verdade, o Flamengo analisava o contrato e mandava de volta, né? Para o Atalanta assinar, né? Mas toda vida que o Flamengo pegava o contrato, alterava alguma coisa e mandava para o Atalanta, né? Primeiro, queria que o jogador se apresentasse só depois do jogo do Bolívia, né? Mandou de volta para o Atalanta. O Atalanta, ok, mandou para o Flamengo, né? O Flamengo demorou a responder e quando respondeu o e-mail, alterou, né? No lugar de dia 23, botou para dia 26, né? Chegou lá a documentação que o Atalanta viu. Não desistir do jogador, né? Isso aqui é muita soberba, né? E eu também assino embaixo, com certeza, pessoal. Alguns caras ali no Flamengo que acham que tá acima de tudo e de todos, né? Só porque tá num clube que realmente tem uma torcida gigantesca. Mas a torcida condena isso aí, né? Condena. Eu acho que esses caras devem vir a público e esclarecer isso aí. E pedir desculpa, né? No mínimo pedir desculpa, né? Porque perdeu uma negociação por soberba. Por questão de dias de jogador se apresentar por contrato. Até mesmo porque é jogador reserva. Ou você decidisse. Ou vende ou não vende, né? Aí ficou adiando e o clube desistiu. O Flamengo perdeu uma ótima venda, né? 20 mil. Pessoal, como a gente viu aí no vídeo, né? É o mesmo valor que o Botafogo contratou o Luiz Henrique, né? Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? Pelo um jogador que pra mim, fraco. Vou ser bem sincero aqui, né? Doa quem doer. Pra mim o Wesley é fraco, pessoal. Ele é um jogadorzinho que ainda se aproveita alguma coisa na parte ofensiva, né? Alguma coisa, né? Parte defensiva péssima, muito afobado. Ele é muito afobado. Ele faz muitas faltas bestas.
leva muitas bolas nas costas. Então, pra mim, é um jogadorzinho fraco, né? Você ter noção, Varela não é essas coisas e é bem melhor do que o Wesley. Varela, depois que Tite chegou, conseguiu pegar a camisa de titular e tá fazendo uma grande temporada. A verdade é essa, né? Então o Flamengo perdeu uma venda aí bilionária, né? Uma venda aí que poderia trazer muito dinheiro. A gente sabe que hoje o Flamengo é uma empresa. Por mal administração, perdeu essa venda aí, né? E dificilmente o Flamengo vai pegar a metade desse valor por esse jogador. Não pega mais nunca, pessoal. Aí vamos ver. Ele ainda tem a cara de pau e de vir a público e dizer que é um futuro jogador da seleção brasileira. Se o Wesley for um futuro jogador da seleção brasileira, claro, pode melhorar. É um menino, é jovem, tem potencial? Tem, é novo ainda, né? Mas ser realista, pessoal, é difícil, né? É difícil ele vestir uma camisa da seleção brasileira. O cara não é titular absoluto nem no Flamengo. Pois é, o Flamengo que, depois que anunciou a desistência do Atalanta pelo jogador, veio a público e disse que o jogador tá com uma lesão, né? E quer viajou. Aí complica mais ainda. Quer dizer que o Flamengo ia vender um jogador lesionado, né? Complicado, né? O Flamengo que entra em campo nessa quinta-feira contra o Bolívia, defendendo sua classificação com muitos problemas, muitos. Wesley, Pina. O Flamengo só vai com 2 lateral, o direito e o esquerdo, não tem reserva. Aí vai Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton, Cebolinha. Então, pessoal, é muitos jogadores contundidos, né? Eu sei que a imprensa tá cobrando explicações das partes físicas do Flamengo, mas não tem muita explicação. A explicação é que tá sendo mal treinado fisicamente, né? A preparação tá sendo horrível, né? Fisicamente o Flamengo tá morto em campo. Jogadores, além de estar mal preparados fisicamente, quando termina os jogos você vê que eles estão se arrastando em campo. Por isso que acontecem essas contusões, principalmente muscular, né? Você vê ter mais time aí no futebol brasileiro que tá voando, né? E olha que não tem um elenco, o mesmo elenco do Flamengo, né? O Flamengo vira e mexe, é poupando jogador, é tirando jogador. E, vamos ser bem sinceros, o Botafogo, né? O Botafogo não tem um elenco que o Flamengo tem, né? O Botafogo, pra você ter noção, ele jogou o Campeonato Brasileiro com titular, jogou contra o Palmeiras com titular, veio pegar o Flamengo, veio com titular, não tem isso de poupar e o time tá voando, né? Aí a explicação, por que o Flamengo tá como se tivesse amarrado. O time tá amarrado. A gente espera que na altitude isso aí não venha prejudicar o time. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.